Então, eu fiz esse vídeo ontem sobre procrastinação, né? Eu vou botar aqui, mas está na descrição também. E aí depois vendo o vídeo, depois vê o vídeo, né? Se não tiver visto, vê o vídeo. E aí depois vendo o vídeo, eu pensei que tem um conceito que é muito importante para entender o que eu estou falando, que é o conceito de ideal do eu. Ideal do eu. E eu vou explicar hoje mais ou menos esse conceito, como eu uso esse conceito e penso ele, e acho que vai servir para você aí, que tem uma dificuldade de entender por que o desafio vira um problema ao invés de virar um estímulo. Porque o desafio, assim, que no caso da procrastinação é o trabalho, tipo essa coisa a cumprir, pode virar assim algo de bacana que você tem que conseguir superar e pode virar algo de terrível que você não vai conseguir superar de jeito nenhum e que isso vai assim condenar você à inadequação profunda, ao abandono, ao não caber, ao não amor, a tudo de errado na vida, né? Assim, aí aquele um e-mail que você tem que mandar ou receber, aquele um negócio, aquele um texto, aquela uma coisinha que você tem que fazer, vira assim o grande fantasma, o grande monstro, né? E bom, vamos lembrar que eu estou usando aqui para pensar essas coisas as definições de necessidades afetivas básicas. Então tem também aí embaixo o link com o vídeo falando sobre isso. Se você não viu esse vídeo, é importante que você veja para entender o que eu vou falar. Vamos lá. O que eu vou chamar aqui de ideal do eu? Ideal do eu é a sua fantasia de quem você teria que ser para ser amado pelos seus pais. Assim, resumindo muito, a sua fantasia, se eu fosse fulano, se eu fosse desse jeito, então eu finalmente conseguiria ser amado por... na base, os pais, a mãe, o pai, mas depois X, o outro, a respectivo e tal. Mas é assim, se eu conseguir isso, eu então vou conseguir o amor que eu preciso. Então aqui a gente está falando da necessidade de ser amado. Das nossas necessidades básicas, aqui a ênfase é na necessidade de ser amado. O ideal do eu, ele é um conceito que o Freud articula lá atrás e que se mistura assim, ele é tipo primo-irmão, ou irmão gêmeo não vitelino, sei lá o que, ou quase igual, outra gente considera igual mesmo, ao conceito de super-eu, super-ego, né? O super-ego. Tem o super-eu e o ideal do eu. Qual que é a diferença entre esses dois? O Freud, inclusive, num dado momento, mistura esses dois conceitos, né? Mas vamos pensar assim, o ideal do eu é essa introjeção dessa voz dos pais, assim, de se você for esse menino assim, desse jeito assim, quem eu tenho que ser assim, para que eu consiga o amor deles. O super-eu é uma versão desse ideal do eu, assim, mais punidora, mais punitiva, mais castradora, mais dura, mais terrível. Mas no fundo, essas duas coisas, elas carregam uma mesma ameaça, que é a ameaça da perda do amor dos pais, né? Então, por exemplo, no modelo neoliberal que a gente vive, o ideal do eu, assim, ele é muito inflacionado. Você tem que conseguir esse trabalho, essa coisa, aquele negócio todo, fazer tudo isso e tal, porque aí você vai conseguir ser amado. No modelo mais repressor tradicional, assim, se você fizer isso, você apanha. Se você fizer isso, você está isolado. Se você fizer isso, você está abandonado. Então, mais ligado à ameaça de algo de errado que eu posso fazer do que de algo que eu não sou capaz de performar, que é algo que eu não sou capaz de fazer que vai me gerar esse abandono. Mas na base é o abandono, né? O abandono, a perda do amor dos pais que rege esse troço inteiro. E aí, por que tem gente que se dá tão bem com isso e gente que se dá tão mal com isso? Vamos pensar aqui, né? Então, por que para algumas pessoas esse desafio que surge para ser enfrentado pode ser assim, vai rolar, eu vou conseguir, vou ser amado, e para outras pessoas falam, eu não vou rolar, eu não dou conta, eu não consigo, eu não vou conseguir fazer isso. Então, e aí tem algum jeito de pensar isso, né? Porque para algumas pessoas funciona como um estímulo, algo que impulsiona a busca lá dos nossos sistemas, lembra? A busca, o buscar, então eu vou conseguir, eu vou chegar lá, e para outras pessoas funciona como ameaça, medo, né? O medo o medo aí junta o medo, né? O medo do sistema do fugir, do se defender dessa ameaça, com o medo do perder o amor, né? São uma união dos poderes desses dois sistemas. E aqui do outro lado é assim, vou conseguir, vou chegar lá, vou triunfar, né? Que então tem aí o buscar e o dominar, né? Vou conseguir dominar, vou buscar a dominação, vou buscar a minha manutenção. Pensa só assim, de duas coisas muito simples. Pensa que você nunca conseguiu, né? Se você nunca conseguiu na vida fazer algo que te fizesse sentir amado, o que você acha que vai acontecer com esse e-mail? Você não vai conseguir. Né? Se você tem a impressão de que você não conseguiu, nunca, o seu registro, o seu aprendizado afetivo é de que você não vai conseguir de novo. Então, qualquer que seja a tarefa, por mais simples que ela seja, né, por mais fácil que ela seja, ela se apresenta como uma monstruosidade, ela se apresenta como uma ameaça enorme. Por outro lado, se você conseguiu várias vezes, você fala, é difícil, mas eu consigo. Né? Você então pensa, eu tenho chance de conseguir, vai rolar, posso conseguir. Ou mais ainda, se você não conseguiu várias vezes e ainda assim você não sentiu que essa sua derrota na vida, essa não realização, essa não capacidade, isso não se traduziu em ameaça de perda do amor. Então você errou várias vezes na vida, mas seu pai e sua mãe te falaram, tá tudo certo, cara, a gente erra, a gente segue adiante. Né? Então o seu erro, o seu fracasso não virou inadequação.
adequação. Não virou não dou conta, não virou não consigo, não virou não sou bom o bastante para eles, né? Então sua falha não foi traduzida por eles em modelo de inadequação, entende? Então isso é uma dinâmica muito interessante de perceber. Quando você começa a perceber isso, você começa a entender que esse ideal do eu pode ser algo que te estimula, que te faz querer chegar lá para conseguir corresponder a essa expectativa e você vai conseguir, você vai vencer, e todo o discurso do coaching que vem daí, né? Chegue lá, você consegue, blá blá blá. E por outro lado ele pode ser assim, eu não dou conta, e aí você começa a reduplicar, né? Você se culpabiliza porque você não consegue, você se pune porque você não consegue, você vira pior porque você se pune, você vira pior ainda, você não dá conta, então você se pune mais, e aí a coisa vai assim, ó, você vai ficando com raiva de você mesmo, então além do medo, né? Do medo dessa ameaça, desse e-mail que você tem que mandar, o medo do abandono que está no fundo disso, tem a raiva de você não conseguir fazer, e aí essa ameaça vai aumentando, e o ideal do eu vai virando cada vez mais terrível, mais distante, mais punitivo, né? Mais um monstro que você não consegue enfrentar. Então a mesma figurinha que é o ideal do eu, assim, que vai aparecer nas nossas idealizações todas, né? Essa mesma figura, ela pode servir para talvez impulsionar a gente ou para deixar a gente completamente amedrontado e se sentindo incapaz de corresponder a essa fantasia do que eu teria que ser para corresponder, do que eu teria que ser para ter finalmente o amor desses meus pais, que não vai vir daí. A moral da história é que não vai vir daí. Nada do que você faça vai garantir isso, entendeu? Nem o sucesso vai garantir isso, nem o fracasso vai garantir a perda disso, entende? Não é aí que se dá. O amor do outro não é controlado pelo seu sucesso, pela sua capacidade ou pela sua incapacidade. O amor do outro é do outro. É uma máquina que ele mesmo lá está operando, que você não sabe quais são os termos, quais são os códigos, qual que é o manual de instruções da máquina do amor do outro. Você sabe o que você pode fazer. Então, pensa aí no ideal, do seu ideal do eu, como é que ele se apresenta? Como é que ele se apresenta? Como algo que você acha que você consegue fazer ou algo que você acha que você não consegue fazer? Em última análise, como algo que você acha que você consegue cumprir ou algo que você acha que você não consegue cumprir de jeito nenhum. Em última análise, de qualquer forma que seja, é sempre uma fantasia, entende? Uma fantasia formada, uma fantasia impulsionada por essa ameaça da perda do amor. Pensa nisso aí, vê se serve pra você. Já já a gente continua. Tchau!